então, retomando, né, os nossos estudos, agora a gente vai começar o capítulo 7 do Missionários da Luz. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer ele inteiro, mas pelo menos a metade, a primeira parte, que se chama Socorro Espiritual. Então, só para a gente dar uma lembradinha com relação ao último capítulo, a gente terminou naquele momento em que o Alexandre e o André Luiz tinham ido visitar a casa daquele rapaz que tinham duas entidades que acompanhavam ele, que vampirizavam ele, né? Sugavam as energias dele. E a gente viu que naquele local, na casa, a esposa dele tinha um hábito, né, de uma oração fervorosa, de uma oração sincera, que conseguia proteger todo o ambiente. Então, as entidades que vampirizavam aquele rapaz não conseguiam entrar na casa dele. Então, terminando esse capítulo, agora a gente vai entrar no capítulo 7, dando sequência justamente nesse fato ali que estava acontecendo. Então, eles saíram ali daquele momento. O Alexandre então pergunta para o André Luiz: precisa voltar aos serviços mais cedo? Indagou Alexandre assim que tornávamos à via pública. Então, eles saíram ali da casa. Mas o André Luiz responde, né? Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía experiências médicas vastíssimas. Então, André Luiz está aprendendo muito na área médica, no plano espiritual. Então, ele está, o máximo que ele pode aproveitar da presença do Alexandre, ele está fazendo. Então, ele vai continuar ali com o Alexandre. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, na área da medicina, né, representavam conhecimentos pálidos. Então, André Luiz reconhecia que o que ele sabia da encarnação dele, e mais já o que ele já tinha aprendido ali no plano espiritual, era muito pouco perto do que o Alexandre podia ainda ensinar ele. E aí o Alexandre então segue falando: tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. E aí saíram eles, né? Saímos aqui. As entidades perturbadas mantinham-se à porta. Então, aqueles dois vampiros que não puderam entrar na casa, quando eles saíram, André Luiz reparou que elas ainda estavam ali fora. Mantinham-se à porta da casa, dando a ideia de alguém à espera de uma brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Então, olha o que ele está falando aqui, ó. Que como a conversa entre eles estava muito interessante, proveitosa, eles caminharam lentamente, como se estivessem encarnados, né? Eles poderiam volitar, poderiam ir mais rápido, mas não, eles foram conversando, passo a passo, trocando ali o caminho de maneira bem tranquila para poder aproveitar esses minutos, né? Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam, céleres, em serviço cuja importância se adivinhava. Então, ó, essa descrição que ele faz para a gente, vamos lembrar do contexto, né? Eles saíram de um trabalho mediúnico, de uma casa espírita. O André Luiz e o Alexandre acompanhou eles até a casa. Ele começou a dormir, inclusive, aquele rapaz, né? Então já era tarde da noite. E várias vezes no livro ele descreve para a gente o quanto que existem entidades obscuras trafegando pela rua. Mas não só. Olha o que ele falou aqui, ó. A maioria era de natureza inferior, dos desencarnados que eles viam circulando ali pela rua. Mas de tempos em tempos, né, de espaço em espaço, passavam grupos luminosos, meio rápido,
porque eles estavam em serviço, Então, a movimentação do plano espiritual à noite, de dia também, mas ele está descrevendo agora à noite, é grande por ambos os seres, tanto os das trevas quanto os da luz. E os da luz estavam em trabalho de auxílio, indo de um lugar para o outro. E o capítulo se chama, né? Socorro espiritual. Então a gente vai ver um exemplo aí de como acontecem esses socorros do plano espiritual, né, com relação a nós, os encarnados. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Então é uma explicação, um esclarecimento para a gente aqui, né? Mostrando que é mais eficiente o auxílio do plano espiritual à noite. Então olha isso, né? Mais eficiente à noite. Porque os raios solares, de alguma maneira, eles desintegram alguns fluidos que eles tentam passar para o plano aqui nosso, dos encarnados. Então, durante a noite, é um momento de ação plena. Isso nós já vimos no nosso lar também, né? O quanto que a atividade noturna da espiritualidade, em nosso auxílio da espiritualidade de luz, né? Mas, infelizmente, também aqueles seres mais inferiores também agem. Mas se a gente puder sempre se concentrar, elevar o pensamento, pedir a proteção ou procurar sintonizar com essa espiritualidade mais alta, a gente, é claro, que está também recebendo esses benefícios. Mesmo se a gente não se sintonizar, a gente sabe que eles estão velando por nós, eles estão de alguma maneira trabalhando por nós. Mas quanto mais sintonia existir, maior o benefício que a gente consegue. E outra coisa, né? Isso também foi já até dito por espíritos. Nós temos a oportunidade também durante a noite, não só de ser beneficiado, nós temos a oportunidade de trabalhar também, de sair durante o desdobramento do sono, para que a gente possa se juntar a esses grupos e de alguma maneira auxiliar. Nós vamos ver isso nesse capítulo, principalmente. É um capítulo que exemplifica o quanto que alguns encarnados, desde que estejam preparados, podem também sair em grupos de auxílio ou também grupos de estudo, de esclarecimento. A gente pode frequentar ambientes de esclarecimento dormindo ou, dependendo da nossa vibração, de muita amargura, ainda de muita dificuldade, às vezes a gente acaba não se sintonizando e acaba entrando em uma vibração, em uma zona pior, prejudicial às vezes para nós mesmos, né? Mas ele está explicando isso, conversando os dois, né? Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Então eles estavam conversando e chegou uma senhora, né? Uma velhinha simpática, desencarnada ali, provavelmente, né? E o Alexandre já fala, já conhece ela, né? Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. Então ela correu atrás do Alexandre para pedir ajuda. Essa senhora, a Justina, né, uma senhora de idade já, pedindo auxílio para o Alexandre. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, quer dizer, antes do Alexandre perguntar qualquer coisa, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias.
Então o Alexandre já conhece a senhora, já conhece o filho dela, né? E ele, esse Antônio, filho dela, é alguém que está encarnado. Então o Alexandre visita eles com frequência para auxílio. E ele está falando, eu já até sei do que se trata, porque a última vez que eu visitei ele, no mês passado, né, no fim do mês, eu vi que ele já estava com alterações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar de bom coração. Então, nós vimos também nos capítulos anteriores o quanto que o pensamento, né, interfere no padrão vibratório, interfere nas consequências do estado de saúde e tudo mais. Então, a mãe agora, aquela senhora, Dona Justina, está concordando com o Alexandre, né? É isso mesmo. E também confirmando para a gente de onde vem a causa dos problemas circulatórios dele. O Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar de bom coração. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da pessoa ter boas intenções, bom coração, não quer dizer que ela não possa estar com alterações da forma de pensamento e isso trazer consequências negativas para ela. E aí ela segue explicando, né? E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Então, naquela noite, especificamente, apesar de tudo que já estava acontecendo, ele chegou tão preocupado, e olha como ele fala, né? Preocupações descabidas. Quer dizer, não são preocupações reais que ele deveria estar alimentando. Angústia desnecessária. Então, às vezes, a gente faz crescer um problema que a gente está sentindo por ainda dificuldade, por ignorância, por invigilância. E aí a gente pode acabar fazendo com que tudo aquilo cresça, com que tudo aquilo se converta em prejuízo para aquela pessoa. Então, no caso do Antônio, ele já está passando por uma série de problemas, né, de saúde, e as preocupações, a forma do pensamento dele está agravando a situação da saúde dele. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Então, a mãe dele, olha isso, a mãe dele desencarnada constantemente tenta ajudar. Mas, infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então, olha o que ela está falando. Ele está prestes a ter um derrame, a ter um AVC. E o plano espiritual, no caso dele, a mãe dele, está tentando diretamente trabalhar, mas ela não está conseguindo. Por quê? É tão grande o desequilíbrio interior dele que ele bloqueia o auxílio da mãe dele. A ponto de chegar, né, isso. O cérebro dele está com uma ameaça de ter um derramamento mortífero. Ele pode ter um AVC e morrer. E o plano espiritual está vendo isso. E ela, espiritualmente, busca o auxílio de outros espíritos que são mais capazes de auxiliar de alguma maneira. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentava triste: Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Então ela, olha isso, ela como entende, né, que acima de tudo a vontade de Deus. Mas, entretanto, ela fala, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Isso faz a gente pensar uma série de coisas, né? Olha o que ela está falando.
Deus sabe o momento de cada um partir. Mas ela, como no plano espiritual, está tentando ajudar ele a resolver problemas que às vezes nem ele sabe exatamente o que está sendo tentado resolver. Mas, às vezes a gente acha que, por exemplo, uma pessoa. Isso, por exemplo, faz todo sentido a gente pensar quando a gente ouve alguém falar sobre a eutanásia, por exemplo. Sobre abreviar o tempo de vida de uma pessoa. E olha o que ela está falando aqui, né? Meu filho precisa de mais alguns dias na Terra para que eu consiga a solução de alguns problemas que eu estou trabalhando. Então, às vezes a gente não tem noção que, assim, partir hoje, ou partir amanhã, ou partir daqui um mês, 2 meses, ou quanto tempo mais ou menos, o quanto que não muda no planejamento espiritual das soluções dos problemas. Então, por que a Justina está pedindo intervenção do Alexandre? Eu estou trabalhando nisso e se ele morrer agora, algumas coisas não vão ser bem resolvidas ainda. E é por isso que ela está pedindo auxílio. Sua autoridade pode auxiliar-nos. O Alexandre tem autoridade que é capaz de intervir de alguma maneira nesse sentido. Se ele vai realmente poder ou não é outra coisa, mas ela sabe que ele está acima, que ele tem capacidade que ela não tem. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Então, olha isso, o coração do Alexandre, já edificado no Cristo, tem realmente um poder de saber se é possível adiar a partida daquela pessoa ou não. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: há caminho. Não temos um segundo a perder. O Alexandre poderia ter falado: minha irmã, fica tranquila, é a hora dele, nós não podemos fazer nada. Não, no caso dele, olha isso, estamos a caminho. Não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes penetramos a residência confortável. A velhinha, aflita, conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. Então, olha isso, ele está descrevendo o André Luiz quando chegou na casa. O senhor em questão, né, o Antônio, é um senhor de uns 70 anos, que tem um quadro avançado de problema circulatório. Já tem arteriosclerose. O quadro era agora profundamente educativo para mim. Então, o André Luiz, como médico, estava fascinado com tudo aquilo que ele estava aprendendo, né? Que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico, em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então, olha isso que ele está descrevendo. A alma do Antônio estava quase que totalmente já desprendida do corpo. Estava confusa, inconsciente e se movimentando com dificuldade no plano espiritual. E o doente estava provavelmente inconsciente ou dormindo. Mas a alma estava quase exteriorizada, junto do corpo, que estava imóvel, né? Que estava respirando com dificuldade. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. Então tinha um trombo do Antônio numa artéria importante do cérebro. Então, se aquele trombo realmente acabasse de bloquear a passagem de sangue para aquele local, ele ia ter um AVC naquele momento. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima
estaria desencarnado. Então, olha isso, ele estava prestes a morrer. Era o momento crucial daquele AVC que seria mortal para o Antônio. Por isso que a Justina correu pedir socorro. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede sua cooperação. Olha isso, o Alexandre está falando pro espírito do Antônio. No mundo espiritual, ele consegue acessar, apesar do no mundo físico, ele está dormindo, né? O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne. Olha isso, ele não abriu os olhos do corpo, ele abriu os olhos do perispírito, os olhos do plano espiritual daquela alma, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Então, o Alexandre conseguiu conversar com ele. E aí o Alexandre explica para ele: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas. Olha como o pensamento determina o que acontece com a nossa alma. Olha, o Alexandre está pedindo. Você está prestes a desencarnar. Intensifique o desejo de voltar ao seu corpo. Pensa que você quer voltar para o corpo. Enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Então, Alexandre deu uma ordem. Falou, nós precisamos da sua colaboração para que não aconteça nesse momento o que não é desejado no seu caso. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Então, olha isso, aí o Alexandre começou a dar um passe no corpo inanimado, quer dizer, no corpo ali encarnado, né, no corpo material do Antônio. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Olha como todo o auxílio ao redor ali é importante. Então agora o Alexandre está pedindo o auxílio do André, para que o André se mantenha em prece, ajudando naquela transmissão de fluidos para reverter o quadro. E aí ele fala, né? Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. Olha como não é simples. Não basta o Alexandre fazendo o que ele é capaz. Ele pediu auxílio para o André Luiz e ainda fala, eu vou convocar alguns irmãos em serviço desta noite para poder ajudar no que a gente precisa fazer aqui. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Então ele conhece um grupo, que é o grupo do irmão Francisco que trabalha espiritualmente ali à noite, né, nesses horários. E ele fala, esse grupo não deve estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração do pensamento. Então, Alexandre não saiu dali para procurar o grupo. Olha como ele chama o grupo. Como a gente chama o auxílio espiritual também. Não é orando, mentalizando. Através do nosso pensamento, a gente pede socorro para o nosso guia espiritual,
para os mentores que a gente tem de alguma maneira já o conhecimento do auxílio. Então, quando a gente mentaliza e busca o auxílio, a gente espiritualmente se conecta com esse grupo. E o Alexandre, naquele momento, fez isso. Falou assim: eu vou procurar o grupo do irmão Francisco. Mas ele não saiu dali. Ele entrou em concentração profunda do pensamento. E olha isso, não passou mais de 1 minuto. E pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Chegou o auxílio em menos de 1 minuto. 8 entidades espirituais ali, 4 companheiros e 4 irmãs. Saudamo-nos todos, ligeiramente. E o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Então tinha um ali que era o chefe. Então foi um cumprimento rápido, mas o Alexandre já se dirigiu ao Francisco, ao irmão Francisco, o grupo dele e ele que chegaram. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Esse capítulo é uma lição muito grande para a gente entender o quão complexo é o auxílio espiritual em alguns casos, num caso, por exemplo, como desse. A gente viu que a Justina pediu o auxílio do Alexandre, o Alexandre pediu a colaboração do André Luiz, e aí foi atrás de um grupo espiritual que chegou rapidamente. Mas olha agora o que o Alexandre ainda completa. Precisamos aqui de emanação de nossos amigos encarnados. Então, às vezes, a espiritualidade precisa dos fluidos de alguém que esteja no corpo para fazer o auxílio. Mas é qualquer um? Não. Cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Então, eles precisam de alguém em condições equilibradas, mas que esteja na matéria para poder dispensar fluidos que são diferentes daqueles espíritos que estão fora da matéria. Eles precisam intervir num trombo no cérebro de uma pessoa que está prestes a ter um AVC. Até que ponto que a gente então começa a entender aqui que a espiritualidade consegue intervir nos nossos problemas de saúde, realmente nos ajudar, nos curar. É claro que a cura não depende do plano espiritual, mas eles interferem, conseguem agir de alguma maneira, e a gente vem aprendendo cada vez mais que todos os problemas vêm de uma predisposição do espírito, daquele espírito que está gerando problemas no seu próprio corpo, principalmente por desequilíbrios de pensamento, desequilíbrios mentais. Mas agora a gente está vendo aqui todo um trabalho espiritual para socorrer alguém que não está no melhor momento para desencarnar. E aí então o Alexandre fala isso para Francisco, e ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Olha isso, Francisco, aquele grupo espiritual, o chefe dele, sabe quem procurar. Então tem alguém dos encarnados que nós sabemos que é alguém que está em condições de ajudar nesse caso. Quem é que poderia imaginar, né? Que às vezes uma pessoa que não morreu ou que deixou de desencarnar foi por conta de alguém que estava em condições, num sono, de doar fluidos para poder ajudar naquele caso. Então, o irmão Francisco, analisando o caso, ouvindo o que o Alexandre está pedindo, falou: já sei quem vai poder nos ajudar. É o irmão Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa.
emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Então, o irmão Francisco sai em busca do Afonso. E aí o grupo continuou ali já ajudando. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos. Então, olha aí a dona Justina vindo no desespero ali dela, né? Falando assim, ó, se vocês estão precisando de fluidos de espíritos que estão encarnados, minhas netas, né? Ela é mãe do Antônio, e as filhas do Antônio moram com ele, estavam dormindo ali no quarto ao lado. Falou assim, vamos pegar o fluido delas. Mas o Alexandre já tinha avisado, né? Nós precisamos de alguém sob um repouso equilibrado. Alguém em condições, não é qualquer um que pode fazer o trabalho que eles precisavam naquele momento. E por isso o Alexandre responde para ela, né? Não. Respondeu o Alexandre delicado. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Então, olha como, quando nós conquistamos, né, um estado de espírito mais equilibrado, a gente é útil até sem saber, até inconscientemente. Dormindo, a gente pode estar, de alguma maneira, servindo em benefício de algumas necessidades. E aí a Justina, né, ela falou na mais boa intenção ali de tentar solucionar o caso, mas ela entendeu, né? A mãe, inquieta, afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio era viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre generoso, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Quer dizer, o Antônio, né, então, de 70 anos de idade, já há 20 anos que ele já é viúvo, e o Alexandre está explicando, ele está prestes a desencarnar mesmo, está próximo à data do fim da encarnação dele, mas não é naquele momento que eles acham que é o melhor para ele. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, o que o Alexandre está explicando é que, no caso dele, vai ser concedido uma moratória, né? Um tempinho a mais. Porque no caso dele, são poucos dias a mais que podem solucionar coisas sérias, que vão ajudar muito, talvez, no futuro dele depois de desencarnado. Então, Alexandre, já numa posição espiritual mais elevada, ele já sabe. Olha como ele fala: o Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório. Então, eles não vão salvar o Antônio da morte para sempre. Eles só vão tirar o Antônio daquele momento de desencarne, adiando para que ela consiga depois trabalhar, a Justina. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me de novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então, olha que legal. Ele está nos esclarecendo que grupos como esse do irmão Francisco são vários, que nos auxiliam pelo plano espiritual através das orações, das intenções, das ligações, né, que nós fazemos ou que os nossos cuidadores do plano espiritual acabam sabendo das nossas necessidades e nos trazendo esse auxílio.
E o André Luiz, então, ouvindo tudo aquilo, verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, e em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. O André Luiz estava cheio de dúvida, né? Cheio de vontade de perguntar, de aprender. Mas ele entendeu que naquele momento ele tinha que ficar quieto, devido à gravidade do momento. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Olha isso, o Afonso chegou, nem se falaram oi, foi direto. E o Alexandre pegou a mão do encarnado, que em desdobramento, estava espiritualmente ali, né? Porque ele já estava dormindo. Botou a mão na cabeça ali do moribundo, do Antônio, né? E falou: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Olha isso, o Afonso já estava acostumado a esse tipo de trabalho. Ele não precisava nem perguntar o que estava acontecendo, ele já sabia o que estava acontecendo. Parecia para o André Luiz alguém que já estava acostumado àquilo. Então, dando a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então, olha isso, o André Luiz está descrevendo como se o Alexandre fosse um médico trazendo fluidos do Afonso para o Antônio, como se fosse uma transfusão sanguínea. Mas é uma transfusão de energia, de fluidos, que são fluidos específicos, que só o Afonso, como encarnado, tinha condições de doar naquele momento. Por que que, então, isso faz a gente pensar, inclusive, a capacidade da mediunidade das pessoas de ter poderes de cura diferentes. Então, determinadas pessoas têm potencial pelo fluido ou pelo tipo de mediunidade que tem de curar mais ou menos do que outros, por mais que a intenção seja também a mesma. E aí, então, o André Luiz vendo o Alexandre fazer essa transfusão, né? Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Então é como se realmente alguém que estivesse recebendo aquele sangue naquela hora que estava já precisando daquele fluido, ele já começou a perceber uma melhora no semblante do Antônio. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhora. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física. Então ele que estava já praticamente já desencarnado, estava voltando gradativamente através da prece, desses fluidos, então o corpo conseguindo voltar, o perispírito conseguindo voltar a se ligar ao corpo material. Integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem, de novo, em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora,
Então, olha isso, uns 15 minutos durou esse processo, né? Essa transfusão magnética ali. Estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Então, olha o que a espiritualidade conseguiu fazer. Reabsorver um coágulo de sangue material, através de fluidos que ele precisou, do auxílio de uma pessoa que estava encarnada, porque a dinâmica, né, de como isso acontece espiritualmente está além do que a gente está estudando aqui. Mas é possível. Nesse caso, ficou bem claro que a espiritualidade dissolveu. Então, o que acontece nessas cirurgias espirituais? Que a gente vê ou ouve dizer, né? Que a espiritualidade vai lá, faz uma concentração e a pessoa que tinha, por exemplo, um câncer, não tem mais. Para quem assistiu o filme do Arigó, né, o filme O Predestinado, que recentemente saiu aí no cinema, é um exemplo de uma mediunidade desse tipo, desse porte. Mediunidade para conseguir trabalhar, manipular fatores físicos das pessoas. A espiritualidade trabalhando para resolver alguns problemas. Todos os problemas são resolvidos? Não. No próprio filme do Arigó, tiveram algumas pessoas que o Arigó falou: no seu caso, eu não posso fazer nada. Tem alguns que não podem, precisam passar por aquilo. Mas aqueles que é possível, a espiritualidade nos mostra, e principalmente através desse caso aqui, que ele foi livrado do desencarne naquele momento e ele conseguiu mais 5 meses de vida. Então o Alexandre falou: você tem 5 meses, Justina, para concluir o que você tem. Foi só adiado. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Então, 5 meses, 150 dias. É o tempo que nós conseguimos absorvendo esse coágulo dele. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. Então, olha isso daqui é um alerta para todos nós que estamos encarnados. Né? Preocupações excessivas. Se a gente não conseguir dominar isso vai prejudicar o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa saúde. Então, ele está pedindo para a Justina, consiga trabalhar isso através do pensamento, através da intuição, que você sabe que você é capaz de fazer isso, para que ele consiga ir mudando esse padrão. Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então, a hora da gente dormir, para todos nós, por mais que nós tenhamos problemas, dificuldades, é um momento em que a gente pode se valer para nosso próprio benefício. Por isso, uma oração, buscando uma sintonia com o mais alto mesmo, buscando a fé, a confiança, nos leva para ambientes de auxílio, ao passo que o contrário, a gente acaba se fechando em problemas que vão aumentando. Então, as horas sagradas do repouso físico podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas por conta da nossa invigilância, como ele fala, né? Em vista da invigilância de muitas pessoas. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses.
toda cautela é indispensável. Então, olha isso. Se ele não se corrigir, o que acontece? Vamos imaginar o que está acontecendo com ele. Ele está passando por um problema de saúde. Às vezes, um susto faz com que a pessoa tente mudar a forma de agir. Então, ele pode, com o susto que ele está passando aqui agora, acordar um pouco e começar a pensar diferente. Agora, se ele se despreocupar dessa autocorrigenda, talvez nem 5 meses ele consiga ainda de extensão dessa encarnação dele. A genitora agradeceu, comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo. E vi então o inesperado. Então, olha isso. Agora o Alexandre pediu para o Afonso tirar a mão de cima, né, do Antônio. E quando ele tirou, o André Luiz viu o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos. Então vocês lembram, lá atrás ele falou, abriu os olhos perispirituais. Agora não. Ele acordou. O doente que estava dormindo e tudo isso que estava passando, se passando, era no plano espiritual. Agora, depois desse trabalho da espiritualidade, aí foi o corpo que acordou. O doente abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: Socorro, socorro! Acudam-me, por amor de Deus! Eu morro, eu morro! Então, olha isso. Ele estava dormindo e teve um mal. Ele teve algo que fez ele acreditar que ele estava morrendo. Ele quase morreu. E ele acordou com essa sensação. Só que aí ele já acordou pedindo socorro. Algumas jovens acorreram, quer dizer, as filhas dele, que como a Justina falou, né, estavam dormindo ali no quarto ao lado, correram ouvindo os gritos do pai, né? Espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-lhe que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender o pai ansioso. Papai, papai! Exclamavam lacrimosas. Que foi isso? Estou morrendo! Clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico depressa. Então ele estava sentindo aquilo, aquela sensação de que ia morrer mesmo. Mas o que sente, papai? Perguntou uma delas, em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Quer dizer, a bagunça no plano dos encarnados ali estava grande, era como se fosse numa casa alguém que está passando muito mal, mas não tendo nem noção do que tinha acontecido, do que estava acontecendo no plano espiritual. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar. E depois da providência dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Então, olha que curioso isso, né? Olha o que ele está falando. Na maioria das vezes, quando no mundo dos encarnados acontece essa bagunça, esse pedido de socorro, essa confusão, no plano espiritual eles já agiram. E olha isso, eles já estão indo até embora. Já foi feito o que tinha que fazer. Então o Alexandre já pediu que o Afonso pudesse voltar para sua casa. O irmão Francisco também já está dispensado ali. E agora o André Luiz e o Alexandre vão embora também. Já foi cuidado, já fizeram o auxílio que a irmã Justina tinha vindo pedir para ele. Então, quando para nós, encarnados, existe uma preocupação enorme, aquela correria, né, aquele desespero, a espiritualidade já está trabalhando, já conhece o que está acontecendo muito antes de nós.
E no caso aqui, nesse caso, eles já agiram, já passou o momento arriscado, o momento de risco de morte ali dele, né? Então aí eles já poderiam seguir. E nós vamos parar por aqui hoje, porque eu não vou conseguir acabar o capítulo inteiro. E aí no próximo, ele ainda vai. Agora o André Luiz vai conversar um pouquinho com o irmão Francisco, para entender melhor o que, que é esse auxílio que o grupo do irmão Francisco faz no plano espiritual. Mas aí, domingo que vem, a gente termina, certo? Eu não sei se ficou tudo muito claro até aqui, até onde a gente já conseguiu chegar. Se tem alguma coisa que vocês queiram falar ou perguntar. Não, para mim está tudo bem, foi tudo em ordem, bem feito. Inclusive, só sobre a. Como é que chama lá? Que para não morrer antes lá. A eutanásia. Eutanásia nunca deve ser usado, porque se tiver que ficar como aquela que ficou 15 anos e estavam tentando e não fizeram, ela acordou depois de 15 anos. Então, nós temos que ficar o tempo que tem necessário. Não cabe a nós decidir, né, o tempo da partida. E não é nem só pelo fato de que pode acordar de novo, né? No caso aqui, eles estão pedindo 5 meses, né? Conseguiram 5 meses. Mas tem um outro livro do André Luiz que fala: alguns segundos a mais, às vezes, resolve problema de séculos. Mas é o segundo, mas é necessário. Que está precisando. Então, é só realmente os planos mais altos que sabem, né, exatamente o momento ideal dessa partida. Mais alguém? Estou tranquilo. Então tá bom. Certo, filho. Então, beleza. Então, boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, muito bom. Boa noite para todos. Até mais. Tchau, Boa noite. tchau. Boa semana para todos. Obrigado, igualmente.